Todos a graça e a paz de Jesus. Amém? Há um cântico espiritual e eu de vez em quando menciono ele. O cântico diz assim: bom é estarmos aqui. Temos tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus. Vamos cantar aí esse cântico? Dá um mi maior aí, por favor. Olha só. Bom estamos aqui louvando a Deus, exaltar seu santo nome. Temos para isto tempo para louvarmos a Deus, no só amor, no só Espírito. Temos para isso tempo para louvarmos a Deus, no só amor, só Espírito. Deus venha nos abençoar. Deus venha nos abençoar. E que esta união nunca falte para nós. Deus venha nos abençoar. E que esta união nunca falte para. Amém. Esta é a minha saudação de retorno. Bom estar de volta. Bom é estar com vocês. Bom é poder juntos pedir a bênção do Senhor. Bom é saber que Ele vai nos abençoar. Repito aquilo que eu tenho dito. É muito bom sair. É bom demais passear. Mas melhor ainda é voltar. Não sei se acontece isso com você, mas comigo acontece. Eu estou muito feliz pelo retorno, por reencontrar os nossos irmãos e reiterar aquilo que eu já disse na terça e na quinta-feira. Obrigado pelas orações, obrigado pelo cuidado em nossa ausência com aqueles que estiveram à frente dos trabalhos. Louvamos a Deus pelo conselho da igreja, pela junta diaconal, pelas sociedades internas, por cada irmão que cumpriu a escala e que esteve à frente dos trabalhos e que certamente também individualmente oraram por nós, razão pela qual fomos abençoados nesse tempo em que estivemos não só em viagem, mas em alguns lugares. Muito obrigado de coração. E retomando hoje as nossas atividades normais, com muita alegria e certamente com o desejo de vermos esse tempo ainda deste ano que nos resta, colocamos no editorial dessa carreira, dessa jornada, chegarmos ao final, como devedores, mas como perdoadores, de uns para os outros. Que o Senhor nos abençoe. Agradeço de coração a todos e saibam da minha alegria em retornar. Quero passar aqui algumas informações aos irmãos, antes da nossa saudação aos que nos visitam. Sejam bem-vindos em nome de Jesus, cada um de vocês. É muito bom tê-los aqui, bem como os que estão nos assistindo pela transmissão do culto. Nós nos alegramos com a sua presença e com a sua visita amiga. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Algumas informações. A igreja, os irmãos conhecem o reverendo Neemias Alexandre. De vez em quando ele estava conosco aqui pela manhã na escola dominical, falando, sempre eu pedi a ele para orar no final. No domingo retrasado, no último domingo de nossas férias, o penúltimo, a esposa dele faleceu aqui em Salvador. O sepultamento foi realizado lá em Wagner, e nos encontrávamos lá nos últimos dias de férias e participamos lá do sepultamento, demos uma palavra e gostaria que os irmãos estivessem orando pela família, pelo reverendo especialmente, porque
uma companheira de muitos anos de luta, de jornada, alguém que era o seu apoio, partiu, está com Deus, está melhor do que ele, é verdade, mas ele precisa das nossas orações. Inclusive, essa foi a palavra dele no dia do sepultamento. Então lembrem de orar pelo reverendo Neemias Alexandre. Quero também informar aos irmãos que no próximo sábado, dia 20, anote aí, por favor, não falte, toda a igreja está convidada, inclusive está na minha agenda pastoral, culto e ação de graças, às 19h30 aqui na igreja, o culto que será oferecido pela irmã Jeane e pelo irmão Álvaro, em gratidão a Deus pelas bodas, pela celebração de bodas de seu casamento. Então, os nossos irmãos estão rendendo graças a Deus. No próximo sábado, aqui na igreja, toda a igreja está convidada. E não seria interessante a família dele vir de Itabuna, de Ilhéus, de Salobrinho, de Banco da Vitória, lá no sul da Bahia, e encontrar aqui um auditório pequeno. Então você agende para estar aqui cultuando a Deus, rendendo graças sobretudo ao Senhor e prestigiando aos nossos irmãos Álvaro e Jeane, membros desta igreja, tá bom? Estamos também passando aos irmãos, estávamos na reunião do Sínodo da Bahia, que ocorreu desde sexta-feira, a sua convocação, como delegado do presbitério litorâneo, lá estivemos, e foi eleita a nova mesa do Sínodo da Bahia, composta da presidente, reverendo Josafá Vasconcelos, vice-presidente, o presidente anterior, reverendo Roberto Basílio, da Igreja de Feira de Santana, secretário executivo, reverendo Gervaldo Simões, da Igreja de Cachoeira, primeiro secretário, o reverendo Samuel Vitalino, da Igreja de Brotas, segundo secretário, o presbítero Emanuel Simões, da Igreja Presbiteriana de Boca do Rio, e o tesoureiro foi reeleito o irmão Renilson Cabral, da Igreja de Portão, nosso presbitério. Esta é a mesa executiva do Sínodo da Bahia para o biênio 2013-2015. Vocês sabem que a Igreja Presbiteriana se divide em concílios. O menor deles é o Conselho da Igreja, que se reúne periodicamente, pelo menos de 3 meses. O presbitério é o outro concílio acima do conselho, que se reúne anualmente. O Sínodo, que jurisdiciona presbitério, se reúne bienalmente nos anos ímpares. E o Supremo Concílio, que é o concílio maior, que jurisdiciona todos os presbitérios, se reúne quadrienalmente nos anos pares. Então essa reunião do biênio trouxe essa diretoria. E nós ali estivemos, fomos relator da Comissão de Legislação e Justiça do Concílio, em 10 documentos que pela graça de Deus foram aprovados, todos em sua maioria, e o mais importante deles, o desdobramento do Sínodo com os presbitérios Bahia, Recôncavo e Metropolitano, continuarão no Sínodo do Bahia, e o novo Sínodo a ser organizado, o Supremo Conselho dará o seu aval e referendará a decisão do Sínodo da Bahia, que será criado o Sínodo Central Bahia, composto pelos presbitérios Central, Soteropolitano e Litorâneo. Então, a partir desse desmembramento, que certamente ocorrerá o ano que vem, teremos mais um sínodo na Bahia. O nosso presbitério estará jurisdicionado ao novo sínodo, como novo presbitério também. Nós somos membros da comissão de desmembramento, juntamente com os presidentes de cada um dos presbitérios interessados nesse desmembramento. Surgirá um novo presbitério em Feira de Santana, chamado Presbitério da Chapada Diamantina. Então teremos 7 novos concílios no centro, então vamos dividir, um ficará com 3 e o outro com 4. E foram eleitas as secretarias dos trabalhos das sociedades internas. Se você quiser anotar aí, você que faz parte da secretaria ou das sociedades, o secretário sinodal do trabalho de adolescentes é o reverendo Samuel Vitalino, da Igreja de Brotas. O secretário do trabalho de mocidade no âmbito do Sínodo é o presbítero Flávio Cortes. O secretário do trabalho feminino fomos reeleitos, eu
pastor Maurício, da Igreja Moriá. Secretário de Trabalho Masculino é o presbítero Lilian Marques. Secretário de Apoio Pastoral, o reverendo Itamar Bezerra, da Igreja da Bahia. Secretário de Evangelização do Sínodo é o presbítero Daniel Sacramento, da Igreja da Bahia. O secretário de Educação Religiosa do Sínodo é o reverendo Vigor Freire de Almeida, da Igreja de Piripiri. E o secretário da Terceira Idade, do trabalho com a Terceira Idade, é o presbítero Ávila Medeiros, da Igreja. Essas foram as informações mais importantes. Estou comunicando à igreja, porque eu acho interessante que a igreja conheça o que ocorre no âmbito do nosso sínodo. E nós também fomos eleitos membros do Tribunal de Recursos do Sínodo da Bahia. O pastor da Igreja Moriá está como membro do Tribunal de Recursos da Bahia, que não tem presidente, não tem relator. Se necessário for se reunir, então o Sínodo dirigirá através desse Tribunal de Recursos com os seus membros. Com essas informações, nós então queremos deixar a igreja bem ciente das coisas que estão acontecendo. Que Deus nos abençoe grandemente, tá bom? Nós vamos abrir a palavra do Senhor no livro dos Salmos. Eu convido você para de pé se colocar e nós leremos o Salmo 2 de forma alternada. Lerei os versos ímpares, como de costume temos feito aqui, e os irmãos lerão os versos pares. Salmo 2. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Rompamos a seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Amém. Verso 11, vamos repetir, e a parte final do verso 12. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Amém. Que Deus nos abençoe e nos enriqueça com a sua palavra e que venhamos a servi-lo cada dia com muito temor, com muita reverência e com muito tremor, tendo consciência de nossa vocação e profissão de fé e daquilo que prometemos a Ele. Vamos servi-lo assim. Cantemos então alegremente, refugiados do Senhor, os nossos louvores. Quem puder permanecer de pé, assim, então continue. Vamos louvar o Senhor.
Dos montes correm para o mar, meus rios de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua luz entrar. Eu vou te bendizer, o teu amor me faz voltar. Maravilhoso Deus, soberano Pai, santo é o teu nome, ó Deus. Glorificado está o Senhor sobre toda a terra, ó Deus, e por isso nós te rendemos louvores.
Queremos nesse instante, ó Pai, te agradecer, Senhor, porque o Senhor nos concede o privilégio de estarmos na Tua presença, ó Deus, para cantarmos louvores a Ti, ó Deus, e rendermos, ó Deus, graças ao único Deus que é merecedor de toda a honra, toda a glória, todo louvor e adoração, ó Deus. Obrigado, Senhor, por ter nos resgatado, ó Deus. Obrigado por ter o cuidado, ó Deus, de dia após dia, agir em nossa vida, em trabalhar para que sejamos verdadeiros adoradores. Queremos nesse instante te rogar, ó Senhor, que o Senhor não se afaste de nós, ó Pai. Que o Senhor permaneça do nosso lado, ó Deus, que o Senhor nos ajude para que o nosso louvor venha estar sendo sempre um louvor sincero, um louvor que flua de fato dos nossos corações, ó Deus, e que chegue a Ti, ó Deus, chegue aos Teus ouvidos, ó Deus, como suave, ó Deus. Queremos nesse instante, ó Pai, te agradecer, porque presenciamos, ó Deus, experimentamos dia a dia o manifestar e o agir de Deus em nossas vidas. Te louvamos, ó Deus, e te rogamos. Recebe de nós o nosso louvor, ó Deus. Recebe de nós a nossa gratidão e cuida de nós dia após dia pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Quem puder ainda permanecer de pé, vamos cantar Servir ao Senhor com alegria. Celebrai ao Senhor. Um cântico antigo que está no Salmo 100 e que fala, como vimos no Salmo 2, de serviço a Deus, com temor e com tremor, e da alegria que é servirmos ao Senhor, como diz o salmista, com o nosso serviço, que deve ser uma celebração a Deus, por causa da sua bondade, por causa da sua misericórdia, por causa da sua fidelidade. Nosso serviço a Ele tem que ser alegre, em tudo para Ele, para a glória dele. Vamos cantar? Celebrar. Celebrar com júbilo ao Senhor, todos os moradores. Serve ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com gratidão, porque o Senhor é bom e a sua bondade, e a sua fidelidade. E a sua fidelidade estende-se de geração em geração. Amém? Pode sentar. Irmãos, permita-me aqui cometer um pecado, não fazendo a saudação à Federação de Jovens do Presbitério Litorâneo, recém-organizada, que nos visita nesta manhã. E eles estão aqui e nós nos alegramos com a diretoria da Federação de Mocidades do Presbitério Litorâneo. Olha que presbitério bonito. Nasceu ontem, já tem uma federação de jovens. Tem a federação de SAPs. Creio que tem a de UPH já também, não tem? Já nasceu federada. Isso aqui é um presbitério, viu? Nós estamos aqui com a presença deles, nos visitando. Fica de pé aí a diretoria, por favor. Presidente, a Sheila, né? Com a sua diretoria. Faltam 2, né? 3. Estão botando 3, mas estão bem representados. Pronto, 2. Marta está aqui, Pode sentar. Deus abençoe. Marta da diretoria também. Eles estão aproveitando a oportunidade
para comunicar que na próxima sexta-feira, dia 19, e no sábado, dia 20, haverá um treinamento de evangelismo promovido pela APECOM, Agência Presbiteriana de Evangelização e Comunicações. Nós já fizemos um congresso da APECOM aqui no ano passado, aliás, no ano retrasado, e este agora será na igreja de Brotas, promovido e com a participação da mocidade, da nossa federação. Mas não é só para jovens. Então, se você quiser participar, a inscrição é apenas de R$10 o valor para quem for almoçar na igreja. E a programação vai até o sábado, dia 20, às 16 horas. Começa na sexta-feira, é isso? 19 de julho e 20. Termina sábado às 16 horas. Está aqui o aviso. E quem não for almoçar na igreja não precisa fazer a inscrição. Vai almoçar por lá por perto, se quiser. Mas eu aconselho você pagar R$10, sai mais em conta do que você almoçar naqueles shoppings ali aqui. Viu? Também estou avisando a SAF que hoje haverá plenária aqui às 16 horas. Plenária da nossa SAF. E os diáconos que serão homenageados pelo seu dia devem chegar às 17h30. Tá bom? Então, quem é diácono não pode faltar hoje e estar aqui às 17h30 após a reunião da SAF, da plenária da SAF. Que Deus nos abençoe. Convido você para abrir a sua Bíblia e faça isso na primeira carta de Paulo, na segunda carta de Paulo a Timóteo, por favor. 2 Timóteo. Nós vamos ler esse texto do verso 1 ao verso 14. 2 Timóteo, capítulo 1, do verso 1 ao verso 14. E você acompanhará a leitura aí, mesmo assentado, e o faça com toda a reverência. E após terminarmos de ler, mantenha a Bíblia aberta, não feche, por favor, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus, ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo da tua fé, sem fingimento. A mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Por essa razão, pois, te admoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das mãos, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação. Não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e manifestada agora, pelo aparecimento de nosso Senhor Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. E por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia, não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Mantenha o padrão das sãs palavras.
que de mim ouviste, com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito, mediante o Espírito Santo que habita em nós. Amém. Queridos, acredito que todos que se encontram aqui nesta manhã, em sua caminhada cristã, em sua jornada de fé, já devem ter sofrido algum momento de desânimo, algum momento de baixa em sua disposição. Já devem ter sentido, inclusive, dúvidas em relação à fé que professam ou mesmo ao serviço que prestam. Em alguns, talvez, isso não seja tão incomum quanto pareça. Até porque somos, às vezes, forçados a acreditar na ideia de espiritualidade como algo que é coisa de super-herói da fé. E somos, talvez, pela força do evangelismo midiático e da moderna exposição do evangelho por várias correntes, através de programas televisivos e de rádio, até mesmo hoje na internet, inclusive em postagens do tal Facebook, que o crente é o bambambam, que o crente não pode sofrer qualquer desânimo na sua caminhada, que não estamos sujeitos a um enfraquecimento, muitas vezes, de nosso serviço. E acredito, queridos, que eu não estou falando nada pelo qual vocês não saibam, porque creio eu que mais ou menos vezes, mais pessoas ou menos pessoas sentiram ou estão sentindo ou sentem eventualmente esse tipo de situação. Onde encontrar o ânimo? Que disposição para servir a Deus? O que está acontecendo que eu estou assim tão desanimado? Estamos chegando início do segundo semestre. O ano já se passou. E isso é tão fácil de se comprovar que basta você fazer a avaliação dos primeiros dias que chegamos no acampamento, em fevereiro, para o segundo semestre. Olha como o ânimo já está um pouquinho arrefecido em alguns. Infelizmente tem gente, parece que só é motivado por eventos. Que é o outro lado também errôneo das coisas. Porque na caminhada, na jornada, nós passamos por dificuldades. Enfrentaremos talvez algumas perdas. Quem sabe teremos baixas, linguagem militar, né? Na luta. Alguns prejuízos. Sofreremos alguns reveses. Seremos visitados na caminhada por alguns problemas de ordem econômica, financeira, por alguma situação de uma enfermidade que parece não nos largar, por algum problema relacional que surgiu de repente, e às vezes isso nos abate, ou sofrimentos outros que nos são impostos na caminhada, e por vezes isto abate. É natural, somos humanos, somos frágeis. Não há nenhum super-herói da fé, nenhuma super-herói da fé. Não há nenhum Superman aqui, que inclusive ele mesmo
Se a criptonita encostar, ele perde a força. Até ele, o Superman, tem dias de fraqueza. Não há nenhuma Super Girl, nenhuma Mulher Maravilha, que podem ser maravilhosas em seus atributos femininos, em seus talentos, né, na família. São maravilhosas como mulheres de Deus. Não é isso que eu estou falando. Estou falando daquela Mulher Maravilha, aquela invencível, imbatível. Não, por certo, sofreremos alguns. Porque neste mundo estamos expostos, queridos, a dramas, a dificuldades e a sofrimento. O texto que nós lemos nesta noite, ou nesta manhã, é parte da exposição de Paulo ao jovem Timóteo, pastor. Ele escreveu 2 cartas pastorais a Timóteo e uma a Tito. A primeira carta que ele escreve a Timóteo é uma carta de um tom eminentemente pastoral prático. Paulo chama a atenção de Timóteo que ele não deve se dobrar diante dos falsos ensinos, das falsas propostas dos falsos mestres. A primeira carta é uma chamada ao combate. Timóteo, combata o bom combate da fé, lute contra todo desvio, contra todo ensino errôneo, contra toda falsa doutrina. Ensine o povo como deve proceder na casa de Deus. Que procedimento tem de ter este povo diante desses falsos ensinos e dos falsos mestres. E Timóteo, cumpra os mandamentos. A segunda carta já tem um outro tom. Possivelmente Paulo estava preso, e certamente estava preso em Éfeso. Nero estava impondo uma perseguição ostensiva, cruenta e maldosa aos crentes. E agora, aquele que Paulo fala na primeira carta, que deveria combater com ardor a luta da fé, que deveria levantar-se contra todo falso ensino, toda falsa doutrina, agora recebe a fustigação da perseguição. Timóteo agora começa a sofrer, como Paulo estava já sofrendo na prisão, tribulações por causa do Evangelho. E possivelmente a segunda carta de Paulo a Timóteo é uma exortação, é um despertamento para que Timóteo não arrefeça o seu ânimo, para que Timóteo não se amedronte diante dos problemas, para que Timóteo não se curve tão facilmente diante dos sofrimentos. E tudo indica, pelos estudiosos, que Timóteo tinha uma natureza um pouco tímida. Era um jovem mais reservado, mais tímido. E possivelmente ele estava guardando consigo todo o sofrimento de Paulo, o sofrimento que Nero estava impondo aos cristãos, e ele agora está passando por um momento difícil, ao ponto de, no versículo número 7, o apóstolo Paulo diz aí no texto que nós lemos, que Deus não havia dado o espírito de covardia. E a palavra que aparece aí para covardia é a palavra para timidez, para medo, para recuo. É uma palavra que traz o sentido de alguém que está amedrontado, alguém que está receoso, alguém que está recolhido, alguém que está com medo do que está acontecendo. E como eu disse no início da minha fala, às vezes nós estamos enfrentando alguma baixa em nossa caminhada, em nossa jornada, porque somos tomados por esse medo eventual de algum acontecimento, de alguma coisa que nos aflige, que nos amedronta, que nos causa pavor.
nesta manhã eu queria deixar aqui rapidamente algumas coisas e aplicar como lidar com essas situações, para escaparmos desta baixa, que é tão natural e que comumente acontecerá quando fomos visitados por algumas dificuldades, alguns dramas. O Timóteo era a perseguição de Nero e do Império aos cristãos, que como consequência chegaria a ele, porque já havia chegado a Paulo. Para mim e para você pode ser algum outro tipo de tribulação, de pesar, de sofrimento, ou de coisas semelhantes. O texto nos apresenta algumas coisas, acompanhe aí comigo, por favor, e vamos ver algumas verdades desse texto antes de aplicar. Primeiro, no versículo de número 1, olha como Paulo começa a sua saudação. Ele diz que foi chamado para ser apóstolo de Cristo, e esse chamado foi da vontade de Deus, de conformidade com a promessa e a vida que está em Cristo Jesus. Paulo já começa a sua saudação a Timóteo, que está naquele momento tímido, medroso, envergonhado, recuado, achando que não vai conseguir, que não terá mais força de prosseguir com o seu serviço. Paulo já saúda em sua carta a Timóteo, dizendo: olha, eu que estou aqui preso, eu que estou sofrendo nas cadeias, eu fui chamado para ser apóstolo, e mesmo aqui eu tenho a convicção desse chamado, não por causa de mim, mas por causa da promessa de Deus em Cristo Jesus. A promessa de vida é maior do que o próprio sofrimento. E o que Paulo está querendo dizer aqui a Timóteo com esta introdução na sua saudação? Que aqueles que estiveram estiveram um dia espiritualmente mortos, que foram alcançados pela graça salvadora, que aceitaram a mensagem do Evangelho, consequentemente a mensagem de Cristo Jesus como Salvador, receberam e encontraram vida nele. E esta promessa que está no versículo 1 é interessante. Quando nós vamos ao original do texto sagrado, ela nos remete à promessa lá de Gênesis 3,15. E Deus não falha com suas promessas. Portanto, não são tribulações, não são sofrimentos, não são desânimos, não são lutas que às vezes nós travamos e que nos vencem, que nós perdemos, que nos afastará da promessa redentora de Cristo Jesus sobre nós. É um ânimo para mim e para você, para na hora da baixa, na hora do desânimo, saber que tem uma promessa eterna posta em mim e você de salvação. E Paulo está dizendo: olha, Timóteo, não é Nero, não é o Império de Roma, não são os falsos mestres, não são os perseguidores. Você, como eu, que estou aqui preso, estou guardado por essa promessa bendita de vida em Cristo Jesus. Por isso que ele diz lá em um outro texto, que o morrer para ele é lucro, mas o viver é Cristo, que é incomparavelmente melhor. Segundo, versículo número 2, ele aponta uma outra questão aí, que está dentro da segurança que nós devemos ter diante de momentos difíceis da nossa jornada. A graça de Deus e a sua misericórdia. Ele diz: olha, amado filho de Timóteo, ele trata Timóteo como se fosse um filho de fato, de coração, filho da fé. Meu amado, querido, é como se ele tivesse filhinho amado. A graça e a misericórdia e a paz de Deus, da parte dele em Cristo Jesus, o nosso Senhor, estejam contigo. Ah, queridos, a graça do nosso Senhor, a sua misericórdia, a sua paz, era o desejo que Paulo tinha em mente, de que o melhor de Deus seria aplicado na vida de Timóteo. Quando estivermos enfrentando esses momentos difíceis da nossa jornada, é hora de olharmos para esse Deus gracioso, misericordioso, que nos inunda o coração de paz, que tem o melhor dele para nós ante aos trânsitos e tribulações da nossa caminhada, da nossa jornada. Seremos reanimados,
porque a graça de Deus é melhor do que a própria vida. As misericórdias dele são a razão de não sermos consumidos, e não será nenhuma perseguição do império de Nero, ó Timóteo, que te destruirá. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, te alcançará. Deus tem o melhor para você. Reanime-se, revigore-se, levante a cabeça, olhe para esse Deus. E é isso que nós precisamos também hoje. Chegando ao meio do ano, quando parece que nada aconteceu, e já estamos caminhando para a segunda metade do ano, o que vai acontecer ainda? Não sei. Está tão difícil. Deus tem o melhor guardado para nós. É isso que Paulo está dizendo a Timóteo na sua saudação. Em segundo lugar, nós vamos encontrar aqui o apóstolo Paulo expressando a sua gratidão a Deus por algumas coisas. E eu e você precisamos tomar essas coisas em mente. Primeiro, versículo número 3. Dou graças a Deus, de quem o quê? Eu, desde os meus antepassados, sirvo com consciência pura, sem cessar, lembrando das minhas orações, noite e dia. Traga à memória a sua consciência, sirva a Deus com tudo aquilo que você recebeu já no passado de Deus por parte dos seus antepassados. Paulo está aqui falando de uma linhagem de antepassados, mas a ideia aqui não é só de linhagem filial, a ideia aqui é de coisas, experiências que os nossos antepassados viveram, que foram ensinadas e que foram transmitidas e que eles conseguiram vencer. E preste atenção que Paulo reafirma isso no versículo número 5, quando fala recordação que Timóteo devia trazer no seu coração da fé sem fingimento que a sua mãe e a sua avó lhes transmitiram, e da qual Paulo, ele como apóstolo, havia também ensinado a Timóteo. Traga no coração essa lembrança. Tem um dito popular que diz aí que recordar é viver. Não tem uma expressão assim? Recordar é viver. Semana passada eu fiz 30 anos de casado. E naquele dia eu me lembrei de tanta coisa que eu nem me lembrava mais. E passei o dia em casa. Eu tenho uma caixa de madeira desse tamanho, daquela de louça Oxford. Sabe qual é aquela caixinha que vendia louça? De madeira. Só tem foto ali, porque hoje tem digital, a gente não tem mais foto física, né? Aí eu fui escrafunchar. Não sei nem se essa palavra deve ser dita. Eu aprendi aqui na Bahia. Se for alguma coisa errada, depois eu corri. E peguei cada foto daquele dia 9. Até eu lavando o carro do meu pai, que era um Del Rey, naquela época era um carrão, né? Lavando o carro, porque eu ia no carro do meu pai para a lua de mel. Lá de bermuda, meu sogro sentado no muro. Vendo eu lavar o carro. E fui cavando cada foto. Tinha uma história. Postei alguma no Face, no casamento, que eu nem ia postar todas que lá estavam. E como foi bom reviver aquele dia. Agradecemos a Deus aqui na igreja, que foi uma terça-feira à noite. Depois saí para jantar com ela, né, que é de direito, de lei. Como anima o coração da gente recordar a fé dos antepassados, as experiências que eles tiveram com Deus, as dificuldades que eles atravessaram e que venceram. Por isso que o escritor sagrado dos Romanos, depois de definir fé e trazer o exemplo de vários heróis da fé,
no capítulo 12, ele começa dizendo: portanto, visto que temos a rodear-nos tão grande número de testemunhas, corramos a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. A carreira é olhando para Jesus, que já venceu e já chegou lá. Mas a recordação é de que os que ficaram para trás venceram dias difíceis e também chegaram lá. É hora de recordar, gente. Quando o desânimo bater, quando aquela baixa chegar, quando aquele momento assim da dificuldade que está enfrentando alguma tribulação chegar, aviva a consciência. Recorde em teu coração dias alegres e experiências gratas de vitória com o Senhor. Abra sua Bíblia aí, por favor, no livro dos Salmos. Salmo de número 77. O salmista estava vivendo nesses dias de baixa. No versículo 3 ele diz que gemia quando meditava e seu espírito estava desfalecendo. No versículo 4 ele chega a dizer que os dramas dele os dramas que ele estava passando eram tão grandes que ele não conseguia nem pregar os olhos, noites em claros. Ele estava vivendo tanta perturbação que não conseguia nem orar, nem falar. Aí o versículo 5, quando eu penso nos dias de outrora, nos passados tempos, quando meu íntimo começa a indagar, a prescrutar significa uma análise mais profunda, mais íntima lá do meu íntimo. Quando eu começo a me perguntar, será que o Senhor me rejeita para sempre? Será que a sua graça caducou, a sua promessa? Será que Ele se esqueceu de mim? Será que Ele está tão irado comigo que as suas misericórdias não me visitam mais? Versículo de número 9. Aí então, ele diz no versículo 10, será que mudou a destra de Deus de assistência para comigo? Aí o 11 diz, recordo os feitos do Senhor, pois me lembro das suas maravilhas da antiguidade, considero também as obras todas que o Senhor tem feito, cogito nos prodígios dele, vejo o caminho de Deus como um caminho de santidade perfeito, versículo 13. Um Deus que opera maravilhas, versículo 14. Um Deus que tem trazido notoriedade ao poder e aos seus feitos, com o seu braço estendido. Quando eu me recordo de tudo isso, eu volto de novo ao ânimo, alegria, ao contentamento. Querido irmão, querida irmã, esta é a segunda coisa que Paulo traz em gratidão. Recordar, avivar a consciência. Versículo 6, há uma outra lição preciosa aí para nós. Por essa razão, Timóteo, por causa dessas coisas todas que você está vivendo, desse medo, desse temor, dessa timidez, por causa do sofrimento, das perseguições que o império está impondo, por você saber que eu estou preso, com esta iminente possibilidade de você também sofrer como eu estou sofrendo, por causa do Evangelho. Diante de tudo que você está vendo, os seus párocos, as suas ovelhas, aqueles a quem você pastoreia sofrendo, eu quero que você reavive o dom de Deus que há em ti pela imposição das mãos. Irmão, reavivar o dom. A palavra que aparece aqui para reavivar é a mesma palavra que é trazida para inflamar, para acender um fogo. E a ideia que Paulo está dizendo é a seguinte: inflame a sua mente
destas coisas que são espirituais, das coisas que são de Deus. Reavivar o dom, Paulo estava colocando que foi pela imposição das mãos colocado sobre você. Necessariamente imposição das mãos não significa só estender, mas como se algo fosse transmitido com autoridade, um dia que foi passado por intermédio de Paulo, do presbitério e do próprio Deus de autoridade a Timóteo, que ele reavivasse isso, que ele acendesse em sua mente, inflamasse em sua mente o fogo que deve ser novamente aceso. E cá para nós. Você se lembra do dia da sua conversão? Ou você se lembra o dia em que você teve a primeira e grandiosa experiência com Deus? Lembra da sua alegria em dizer que agora é parte do corpo de Cristo, da igreja? Lembra do começo da sua jornada? Seja sincero, era ou não era pouco? Por que hoje não é? É o mesmo Deus, é a mesma fé que você recebeu aquele dia. O que falta em nós às vezes é manter essa chama acesa, é ter em nossa mente esse fogo que um dia Deus nos deu, com a presença do seu Espírito, ali acesa, é manter a pira da nossa alma, com aquela chama crepitante acesa. Às vezes os sofrimentos, os pesares, as dores, tenta apagar. Nós sempre temos que encontrar um pouquinho de lugar para o oxigênio começar a entrar de novo, porque você sabe que o que faz o fogo, o prefeito Marcos estivesse aqui, era dar uma aula de química, né? A reação do oxigênio com o fogo que vai aumentando a labareda. Abra uma brecha. Aquilo que está sufocando, que está apertando ali, o fogo está ali, Basta que o oxigênio comece a entrar, destampe a sua mente. Abra a sua mente daquilo que está só lhe preocupando, lhe perturbando. O oxigênio do Espírito Santo de Deus vai começar novamente a reacender a chama que está aí, basta uma fagulhazinha, ela acende de novo, você vai revigorar-se, vai levantar de novo, vai ter mais ânimo para vir para o culto, vai ter mais vontade de me servir ao Senhor com os seus 12 talentos, vai participar com as alegrias dos trabalhos da igreja, espiritualmente terá mais força, será renovado. É isso que Paulo está dizendo com reavivar o dom. E este dom, querido, não é um dom ministerial, não é um talento específico, é o dom espiritual de Deus, que Paulo diz que é irrevogável, que não pode ser tirado, que Deus não tirará de nós jamais. A opção é nós vamos ver alegres e contentes, mesmo diante das tribulações, quando elas eventualmente virem nos baixar a guarda, nos desanimar, ou vamos preferir levantar a cabeça e continuar servindo ao Senhor. A disposição é nossa. Por fim, Paulo fala aí no versículo 7 que esse reavivamento do dom de Deus, esse reavivamento espiritual, acender novamente com as coisas que são de Deus, espirituais, com os valores de Deus, é para que a gente não seja intimidado, porque Deus não deu para mim nem para você espírito de covardia. E a palavra que aparece aí para covardia é a palavra para caráter fraco, é a palavra para timidez, para vergonha. Sabe o que Paulo está dizendo a Timóteo? Timóteo, eu sei que você está morrendo de medo de passar pelos sofrimentos que eu estou passando. Olha só o versículo número 8, como é que a sequência é lógica. E o versículo 12: não te envergonhes. O versículo 12:
Por isso estou sofrendo essas coisas, todavia não me envergonho. Timóteo, eu já estou preso, já estou sofrendo, mas mesmo isso não me envergonha do Cristo que eu professo, do Evangelho que eu prego, da fé que eu testemunho. Eu não me envergonho, posso sofrer o que for, mas eu não terei medo nem vergonha do Evangelho de Cristo Jesus. Por isso você, Timóteo, também não se envergonhe. Se tiver que sofrer, sofra por amor a Cristo e ao Evangelho. Meu irmão, minha irmã, o poder de Deus que deu a cada um de nós positivamente força, nos dá recursos espirituais que eu e você necessitamos, e de provisão para um dia difícil, para um dia da provação, para um dia da ameaça, para um dia da tribulação. Deus nos provê de um poder que é dele. E esse poder dele é de amor e de moderação. Amor aí significa estar concentrado nas coisas que agradam a Deus, contagiado pelas coisas que são de Deus. Isso nos animará de novo. É o amor por Ele, por sua causa e pelos outros que nos faz prosseguir. Paulo está dizendo, eu estou preso, mas por amar a Deus, ao seu Evangelho e a você, Timóteo, eu continuo firme, mesmo preso. É a mesma coisa para mim e para você hoje. Por amar a Deus, ao seu Evangelho, à sua causa, mesmo diante do sofrimento, nós vamos permanecer firmes, porque outros precisam do nosso serviço. Não está dizendo que você não possa ter dias difíceis, de tristeza e de desânimo. Está dizendo como você sair desses dias. A lição é essa. E moderação é isso, irmãos. Significa, algumas pessoas usam isso para o lado do domínio próprio. É usado também. Mas moderação aí significa mente disciplinada. O Brasil foi campeão da Copa das Confederações. Não foi? Grandioso. Em cima da campeã do mundo. Dando show de bola. Mas vocês sabiam que o centroavante, Fred, foi convocado com uma fratura nas costelas? Você sabia que ele escondeu a dor que estava sentindo? Porque não queria perder a oportunidade de ser o homem de referência de gol do Filipão. Você se lembra como foi que ele fez o primeiro gol contra a Espanha? A 1 minuto e pouco de jogo. Porque a Espanha ia ficar cozinhando a bola ali, 90 minutos, até achar uma oportunidade. Quando o gol saía 1 minuto e pouco, a Espanha não podia mais cozinhar, tinha que sair. Quando saiu, o Brasil apertou, fez mais 2. Mas você sabe quem fez o primeiro gol? Fred. Você sabe como é que ele estava? No chão, cara. Imagina a pessoa com uma dor, com uma fratura na costela, tendo jogado 5 jogos, com uma decisão, caído ao chão, se movimenta daquele jeito e faz um gol daquele. Até eu que não torço, vibrei. Ele mentalmente disciplinou a sua mente com a dor que sentia, porque queria jogar a Copa das Confederações. É isso que Paulo está dizendo quando fala moderação. Disciplina a sua mente para aguentar a dor. Não está dizendo para você ser masoquista. Gostar de estar sofrendo. Está dizendo para você que na hora da baixa, do desânimo,
disciplinamente, procure encontrar algo maior do que a dor, uma motivação além, um objetivo, um propósito mais à frente. Põe as coisas no lugar. O que é mais importante? A glória eterna que você receberá um dia, a vitória, o reino de Deus pelo qual você luta, ou o momento circunstancial, ali, quase que o único sofrimento que você está passando. Disciplinamente. Estabeleça prioridades. Primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Depois as demais coisas. Primeiro o Senhor. Depois a minha dor. Agora a sua dor, conte para Ele. Conte para Jesus onde é a sua dor. Ele é o caminho, confie no Senhor. Tem um canto assim? Não é que você não vai sentir dor, não vai sofrer. É isso. Mas aprenda a disciplinar. Então, queridos, verso número 10 diz que foi manifestado para nós o aparecimento do nosso Salvador Cristo Jesus, que veio para destruir a morte, para trazer luz à nossa vida e imortalidade por meio do Evangelho. Olhe para esse Jesus, aquele que veio para destruir a morte, para nos dar vida, luz, e fazer-nos, por meio do Evangelho, imortais para a glória de Deus. Eu não tenho nenhum prazer em ser da Academia Brasileira de Letras, até porque eu não sei escrever. Mas se fosse, a minha glória não seria sentar na cadeira de Érico Veríssimo e ser chamado de imortal. A minha glória é ser imortal, porque o Senhor já me deu imortalidade. Venci a morte eterna, estarei um dia com o Senhor. Mas aqui eu posso vencer aquelas coisas que estão matando meu ânimo, minha disposição, minha alegria, meu serviço ao Senhor. Sabe como? Assim, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, que apareceu para destruir a morte, que apareceu para com eficiência me dar vida, para me fazer mais do que vencedor. Vencer o pecado, vencer a morte e ter vida eterna, e ter a paz dele que excede a todo entendimento. Amém? Algumas aplicações. Primeira delas, Dr. MacArthur Jr. diz que o serviço cristão é agridoce. A caminhada cristã é agridoce. O que é isso? Ela tem algo de amargo, mas tem algo de doce. A vida cristã tem esse misto de dias de amargura, mas de dias de muita felicidade, muita alegria com o Senhor. Há sofrimento. Vamos passar por dias difíceis, mas a alegria do Senhor é a nossa força. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a vida não dê o seu fruto, ainda que não haja mais mantimento, que haja rotura nas vacas, ainda assim eu me alegrarei no Senhor. Não olhe as circunstâncias, mas olhe ao Senhor. Desapontamentos virão. Com o irmão, com a irmã, com a liderança, com o pastor, com o trabalho. Mas agradeça a Deus por você estar aqui. As vitórias são muito maiores.
dever de servir a Deus assim mesmo ante dias difíceis traz profunda alegria espiritual. Por outro lado, o dever de não servir a Deus desse jeito vai trazer insatisfação incalculável para nós. Por isso que há muita gente ainda na igreja insatisfeita. Porque no dia do sofrimento não busca os recursos de Deus. Vai trazer angústia profunda. Tem muita gente ainda angustiada na igreja. Porque se permite ser dominado pelo sofrimento. E não por Cristo Jesus. Por isso que há muita gente ainda vivendo momentos duros da jornada. Porque não reavivam a mente nas promessas de salvação que há em Cristo Jesus, Senhor. Que Deus nos abençoe. E que eu e você, nesta jornada que estamos recomeçando no ano, segundo semestre, eu especialmente, depois do retorno das minhas férias, temos disposição. Não nos intimidarmos com os momentos difíceis, nem nos envergonharmos, mas fitarmos os olhos do que é melhor de Deus para nós, em Jesus o Salvador. Que nos abençoe. Amém. Fica de pé. Quem está desanimado aí? Que acha que parece que não vai conseguir. O Senhor está te convidando a olhar para Jesus hoje. A não se envergonhar, não temer. Mesmo ante a possibilidade de cadeias, de sofrimento. Reavive o teu coração. Reavive a tua mente. Recorde do Senhor. Olhe para a graça redentora dele, para a sua misericórdia, para a sua paz que excede o entendimento. Lembre o que ele já fez em nossos antepassados, aquele que ele já fez por nós, e prossiga moderadamente, no poder e no amor de Deus, servindo a ele com muita alegria. Você vai ver que tudo vai mudar. E ainda que você venha a sofrer, o sofrimento não será maior do que a alegria de servir ao Senhor. Ó Deus, nesta hora, nós te bendizemos. Porque a tua palavra é viva e eficaz. Somente ela pode trazer ao nosso coração lições preciosas de que, como redimidos do Senhor, como salvos e crentes em Cristo Jesus, mesmo nas possibilidades de sofrimento, de baixa de ânimo, de dor, de tribulação, o Senhor nos dá os recursos para podermos continuar a nossa jornada. Ó Deus, reaviva em nossa mente, reacende em nossa mente o fogo do teu Espírito, Senhor. Que o crepitar dessas chamas, dessas labaredas, possam ser reacesas para a glória do teu nome. Ó Deus, em nome de Jesus, dá-nos moderação, disciplina para saber que mesmo na dor podemos com ela vencermos. E Senhor amado, não permita que nos envergonhemos em Cristo Jesus e no seu Evangelho, por causa da possibilidade do sofrimento. Reanima os teus filhos, reanima a tua igreja, reanima a mim, Senhor, e reacende, ó Pai, a alegria, o prazer, o contentamento de te servir em toda e qualquer circunstância. É a
nossa oração, Pai. Pedir que abençoe os teus filhos aqui nesta manhã. E aqueles que ouviram esta mensagem, o Senhor nos abençoe grandemente. Dá-nos o restante do dia na tua paz. Abençoa as programações ainda deste dia. E traz-nos logo mais à noite com muita disposição e alegria para aqui te cultuarmos, te bendizermos, te adorarmos, não importando as circunstâncias. Por favor, Senhor, ajuda-nos. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Que a doce paz de Deus que excede a todo entendimento, com a maravilhosa graça de Jesus, o amor de Deus e o poder do Espírito Santo nos abençoe, repousando em cada mente, em cada coração, nesta manhã aqui presente, sobre todo o povo de Deus, pela face da terra espalhada, hoje e sempre. Não deixo meu amor se esfriar, acende o fogo em mim, nem avisou morrer, clamando estou, acende o fogo em mim. Eu sei meu coração, tu já conheces, acende o fogo outra vez, ó vem nos corrigir com seu amor, acende o fogo outra vez. Precioso humilhado estou, vem me honrar, não me envergonharei, acende o fogo em mim. Deixa meu amor se esfriar, acende o fogo em mim, nem a visão morrer, clamando estou, acende o fogo em mim. Eu sei meu coração, tu já conheces, acende o fogo outra vez, ó vem nos corrigir com seu amor, acende o fogo outra vez, refinado ser, precioso pobre, humilhado estou, vem me honrar, não me envergonharei, acende o fogo.
acende o